Que as bênçãos nos acompanhem eternamente, né? Para nós, para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, é o louvor que nós acabamos de cantar. Que o Senhor realmente nos abençoe em todo tempo e lugar. Aleluia. Boa noite, igreja, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Está dando até para respirar hoje, né? Graças a Deus, Deus mandou uma chuvinha agora à tarde e deu uma refrescada, e nós aqui em Piracicaba estamos, podemos dizer que ainda estamos mais frescos, né? Mais refrescantes. Glória a Deus. Muito bem, gente, eu vou falar com vocês hoje, está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, o nome que eu coloquei, não dar pérolas aos porcos. E antes disso, vamos falar do dízimo e oferta, né, gente? Tem sempre que estar ofertando, dizimando na casa do Senhor, que a gente não seja simplesmente um costume, um vício, e que não seja também uma coisa deplorável, aquela coisa de falar, nossa, tem que dar para a igreja, tem que ajudar, Deus é rico, não precisa. Não, que a gente faça de boa vontade, com amor, para realmente ajudar na obra do Senhor, né? A obra terrestre, Deus ajuda em tudo, mas Ele quer que nós participemos, e uma das formas de nós participarmos é ofertando na casa do Senhor. Então oferte, né? Se você está numa igreja, qualquer igreja que você está participando, participe também ofertando e dizimando, se for possível, né? Faz tudo, ajuda tudo, não custa nada, né? É um dinheiro que é abençoado. Se você dá 2, dá 10, dá 100, dá R$1.000, é bênção. Se você dá é porque você tem. Deus não está pedindo para você tirar do leite do seu filho, como alguns dizem, né? Eu vou tirar o leitinho do meu filho para dar para o pastor. Não precisa. Se for o leitinho do seu filho, dá para o seu filho. Deus não quer tirar o leite de ninguém, tá? Então, não é assim que funciona. Não é dar o que sobra também, né? O ideal é que a gente já faça as contas, veja quantos cultos vai participar, veja quanto você quer dar por cada culto, R$10 por culto, são 8 cultos, vamos dizer, vai dar R$80. Então já tira do seu salário R$80, se der para fazer isso. Se for R$5, vai dar R$40 no final do mês, né? Deixa separadinho já, falei, se aqui é todo culto, eu vou lá, ou eu dou tudo numa vez só, depois não dou mais também, não tem problema, faz do jeito que você quiser. Ou se você não quer dar nada também não dê nada, não tem problema, né? Só que nós precisamos ajudar, porque a obra do Senhor depende de nós, né? Deus podia fazer tudo sozinho. Ele podia trazer os anjos aqui na terra, falar para os anjos, sai pregando, prega para todo mundo aí, converte todo mundo e vamos levar todo mundo para o céu. Mas não tinha graça. Não é assim que Ele quer. Ele quer que nós façamos o trabalho, né? Ele nos dá a graça para a gente falar. Para uns Ele dá a graça do louvor, para outros Ele dá essa graça de falar da palavra, para outros Ele dá a graça da oração, para outros a intercessão, para outros é aconselhamento. Ele vai dando isso, Ele quer que nós usemos esses dons para trazer mais gente, mais pessoas para serem salvas, né? Nós não podemos salvar, mas Deus pode, mas nós temos que levar as pessoas no caminho, para que possam ser salvas. Se nós não fizermos nada, se nós não ajudarmos em nada, fica complicado. Mas glória a Deus, pegue na sua mão a sua oferta, seu dízimo, se você tiver, e vamos orar e consagrar ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, consagramos a Ti esse dízimo, essa oferta de hoje, que o Senhor possa abençoar e prosperar na vida de todas as pessoas que vão ajudar, e naquelas que também não vão, mas gostariam muito, eu tenho certeza, de estar ajudando se tivessem condições. Então que o Senhor abençoe e prospere na vida de todos nós. Amém. Obrigado, Jesus. Muito bem, lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, né? Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu?
Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Glória a Deus. Muito bem, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, abençoe esse teu servo para que possa sair da minha boca as tuas palavras, Senhor, e que seja edificante para todos nós, em nome de Jesus. Essa parábola, diz respeito ao extremo oposto da verdade que acabamos de examinar. Devemos precaver contra a loucura, que seria desprezar o mal evidente e tratar da mesma maneira que o bem. A verdade não deve ser imposta às pessoas, e aquelas pessoas que rejeitam. E as coisas santas não devem ser dadas aos que buscam defeito dos outros, aos que vivem à procura do cisco nos olhos de alguém, aos que têm a língua cheia de malignidade. Então nós devemos tomar cuidado. A verdade não deve ser imposta às pessoas que não querem. Não adianta você ficar impondo a verdade, E as coisas santas também não devem ser dadas aos que ficam buscando defeito nos outros. Então, às vezes a gente fala de santidade, prega a santidade, quer que as pessoas se tornem santos, mas elas não querem ser. A gente às vezes não entende, Eu mesmo às vezes não entendo, eu fico bravo, eu falo, mas meu Deus, está tão na cara que Deus é bom, que Jesus morreu por nós, para nos salvar, Está tudo tão, assim, na minha cara, no meu olho, no meu coração, está tão explícito, que não tem como não amar Jesus. Aí eu vejo pessoas falando mal de Jesus, rejeitando Jesus, eu fico assim, mas meu Deus, aí dá vontade de pegar a Bíblia e enfiar na cara da pessoa, sabe, rasgar a página, enfiar na boca, fazer qualquer coisa, mas não adianta, é o que está dizendo aqui, a verdade não deve ser imposta aos rebeldes, às pessoas que não acreditam, deixe quieto, E as coisas santas também não devem ser dadas àqueles que buscam defeito nos outros, aqueles que ficam só falando mal, falando coisas erradas. Não adianta você também colocar as coisas santas, eles não querem. Depois de proferir essa ilustração parabólica, parabólica é bonito, De parábola, parabólica. Jesus está, até certo ponto, penetrante e repentino, insiste sobre as necessidades de sabermos classificar as coisas. Se não deve haver trave que nos impeça de remover o cisco, por outro lado, não pode existir cegueira que nos proíbe de enxergar a corrupção. É aquilo que eu sempre bato. Você não tem que tirar a trave do seu olho. Não adianta eu falar, Daiane, você faz isso, faz aquilo, fala um monte de coisa e eu faço a mesma coisa. Eu estava falando com a pastora hoje, nós fomos lá no ginásio e nós paramos o carro lá embaixo, porque tinha até lugar ali, mas eram lugares proibidos, lugares que não dava para parar. Falei, melhor não, vamos obedecer a lei, vamos parar lá embaixo, tem que andar um pouquinho. Aí quando nós voltamos, eu não sei se tinha, mas parece que tinha um carro até na vaga de ambulância. O nego para em qualquer lugar com o carro. Fala, mas o que tem? O que tem, É assim, o que tem? Não tem nada demais, nunca tem nada demais. Vai, roubei um pouquinho só. Vai, o cara, banco tem um monte, eu peguei, sabe? O cara está lá, o caixa do supermercado, dá sei lá, 50 mil reais no caixa dele, ele tira R$1.000 para ele. Ele acha que é? Tem 50 mil, lá tem 1.000 reais só. Não é assim que nós temos que pensar, Então, essas pequenas traves que estão no nosso olho, nós temos que tirar primeiro, Se não deve haver trave que nos impeça de remover o cisco, por outro lado, não pode existir cegueira que nos proíbe de enxergar a corrupção, para a qual já não há esperança. Então, nós temos que... Uma coisa interessante que Jesus quer mostrar para nós, Nós temos que olhar as coisas erradas, e nós temos que perceber.
O que eu vejo hoje, que tudo é liberado. Você não pode falar mais, viu, essa roupa sua está indecente para ir na igreja. Meu Deus, como o corpo é meu, minhas regras, minha roupa, a roupa não tem nada a ver com o coração, porque o meu coração é santo. Eu estou pelada aqui, mas não tem problema, meu coração é santo. Dá para entender isso? Isso a gente não escuta isso de monte? Você vê isso de monte. Eu posso usar a roupa que eu quero. O que tem de ver a roupa? Entende? Eu posso falar com qualquer um. Eu posso fazer o que eu quiser. Ontem eu estava lendo um livro lá, uma reportagem. Um cara fazendo, não sei se ele vai escrever um livro, ele está fazendo um tipo de uma reportagem para escrever. E ele começou a pesquisar pessoas com 40 anos, 30 anos, que fizeram tatuagem. Desde os 10, 12, 15, né? Porque tem que ser 18, mas tem um monte de nego aí que faz com 10 anos, está fazendo tatuagem, não sei como. Porque aqui no Brasil é assim, né? Se você pegar um cara com 10 anos e falar para ensinar uma profissão, querer que ele trabalhe, não pode. Você vai ser preso porque você está ensinando um menor a trabalhar. Não pode ensinar ele a trabalhar. Mas se ele quiser fazer uma tatuagem, quiser mudar de sexo, com 10 anos ele pode, está tudo liberado aqui. Então é tudo às avessas. Mas aí ele pegando essas pessoas com 30 anos, 40 anos, que tem tatuagem, e essas pessoas estão, a maioria, lógico, né? Vai falar, todas vai falar assim, nossa, eu não estou. Não, a maioria estão super arrependidas. Porque o cara escreve a tatuagem assim, né? Amo o João. Hoje eu amo o João. Dali 1 mês, 2 meses, 6 meses, largou o João. Aí ela vai fazer o que com essa tatuagem do amo o João aqui? Entende? Eu adoro o gato. Aí o gato morreu, tem um problema lá, pô, faz uma tatuagem ridícula, né? Aquelas tatuagens que pegam o corpo inteiro. Aí o cara vai arrumar emprego, ele olha lá, sempre ele perde para o outro, né? Mesmo que ele seja até bom, ele fala, mas não pode, mas ninguém vai falar que é por causa da tatuagem. As pessoas, né, simplesmente falam, nossa, aquele cara tudo tatuagem, como é que eu vou botar ele na frente, no balcão, como é que eu vou botar ele para conversar com o cliente? Aí ele começa a perder, aí então ele começa a ver com 40 anos, 35, ela não devia ter feito isso. Eu não devia ter feito isso, mas eu fiz. Entende? Do mesmo jeito, eu tenho um outro, que eu estava vendo também a pesquisa das mudanças de sexo. A mesma coisa. Pessoas com 25, 28 anos que mudaram o sexo. E agora? Cortou. E agora? Eles estão todos arrependidos. Não é todos. Sempre tem aqueles que até estão arrependidos, mas não falam, né? Porque não pode, tem que sempre lacrar. E como é que faz? Então nós temos que ver tudo isso. Nós temos que, eu falo assim, nós temos que, Jesus pede para nós olharmos criticamente o mundo. Não é criticar e julgar, mas nós temos que olhar as coisas erradas para que nós não caiamos junto. Porque se eu falo da tatuagem, estou cheio de tatuagem, adianta? Entende? São coisas assim, não é pecado fazer tatuagem, pode fazer. Mas o que eu estou dizendo assim, que lá na frente as pessoas vão se arrepender daquilo que fizeram. E não tem como tirar. O pessoal até estava falando na entrevista, assim, nós estamos torcendo para que exista um ácido, alguma coisa mais fácil, porque hoje tira com laser, né? Só que é dolorido, é complicado e é caro. E eles estão orando a Deus, pedindo a Deus para arranjar um ácido que passe assim e saia. Que eles não aguentam mais aquela tatuagem. Aí os tatuados vão falar assim, nossa, cara, é contra nós. Eu não sou contra ninguém, faça o que você quiser. O problema é que mais tarde você pode se arrepender disso. Então tome cuidado. E não é só eu estou falando de tatuagem, falando das coisas mais duras, assim, mas tem outras coisas que a gente se arrepende. Então tomar cuidado. E a gente tem que enxergar isso e nós temos que falar. É isso que Jesus está pedindo para nós. Nós, como pastores, né, como obreiros, na obra do Senhor, nós temos que falar e abrir os olhos das pessoas. Nós temos netos, temos filhos, irmãos, conhecidos, amigos, que nós temos que falar. Nós não podemos simplesmente aceitar, sabe, deixar a pessoa aí de qualquer jeito, sabendo das coisas. Nós temos que pelo menos falar. Ele fala sobre cães aqui para dar as pérolas, né? Aqui Jesus se refere a cães selvagens e rosnadores que se voltavam e mordiam as mãos daqueles que alimentavam. Eram os cães que tinha naquela época, naquele lugar. Ele está falando dos cães de lá mesmo, cães do Oriente. São mais selvagens
e vivem mais em matilhas do que nossos cães domésticos, porque quando fala cães, a gente imagina o seu cachorrinho lá, né? Você põe a mão na boca dele, ele não morde, não tem jeito. Morde? Mas normalmente você põe a mão na boca assim, ele está nem aí, né? Não liga. Mas aqueles cães, não, se você botava a mão na boca, ele arrancava a sua mão. Era outra espécie de cães, né? E eram cães selvagens mesmo. É desses cães que Jesus está falando, né? Que você vai alimentar, ele vai arrancar sua mão fora. E cães domesticados alimentava você de carniça, de lixo. E são mais sanguinários do que os nossos cães aqui. Era esses que Jesus tinha em mente quando os usou em referência aos que de forma selvagem odiavam a verdade, né? Porque um cachorro normalmente ele é agradecido, não é? Você chega com uma ração, um pedacinho de carne, qualquer coisa na mão para o cachorro, ele vem comer na sua mão. Depois que você deu alimentação para ele, ele fica rodeando você. Ele pega amor porque você deu comida para ele. Esse aqui não. Esse cão selvagem não. Ele comia, se desse para comer sua mão, ele comia sua mão e vinha morder sua perna, o que ele pudesse, se pudesse, matava você. E é o que ele está dizendo, comparando esse cão com os homens que não aceitam a verdade. É o que eu estou falando. Estou falando. Depois, com 40 anos, a pessoa se arrepende da tatuagem. Aqueles de 18 anos, 15 anos que estão sendo tatuados e querem pôr uma tatuagem, vão fazer o que comigo? Vão querer me matar, vão querer morder a minha mão, vão querer pisar em cima de mim. Como aqueles cachorros. Vocês entenderam a comparação? Jesus está falando que faziam, que não adianta, por isso que não adianta muito você tem que avisar, tem que mostrar, tem que falar, mas você tem que estar preparado, porque vai vir por cima de você. A carne que foi oferecida como sacrifício, as coisas sagradas de Levítico, né? 22, das quais nenhuma pessoa impura ou estranha, nenhum animal impuro podia comer. Dar aquela carne santa a algum cachorro seria para Israel devoto, né, a maior de todas as profanações. Nosso Senhor nos ensina que há um pequeno risco de profanação ao lidarmos com o tesouro ainda mais santo da verdade, da verdade divina. O uso que Cristo faz dos cães, né, selvagens, nos faz lembrar que há testemunhos que instintivamente nos recusamos a dar quando estamos diante de pessoas que desprezam completamente esse tipo de comportamento. Não é assim? Falar, não vou nem falar para o fulano. Você não tem amigo tatuado? Você tem coragem de chegar nele e falar o que eu falei? Nem eu não tenho coragem de falar também. Estou falando aqui só, mãe. Aqui ninguém escuta, então posso falar, mãe. Agora, é duro mesmo, né? Você chegar pessoalmente e falar, rapaz, olha, eu vi uma pesquisa assim, assim. Nada contra você, mas a pessoa com 40 anos, 30 anos, sei lá, 50 anos, está arrependida de ter feito tatuagem. E você vai fazer mais tatuagem? Você já tem um monte. Ele vai brigar, como fala, o corpo é meu, fazer o que eu quero, acabou, você não manda em mim, né? Nós somos proibidos de expressar a aprovação pela prostituição das coisas sagradas. Aqui ele está falando da carne sagrada, né? Aquela carne que fazia. Aqui Jesus está contando história, tá? Não é coisa que está acontecendo ali. Isso aí lá em Levíticos, né? Tinha que botar o cordeiro em cima do forno lá, esqueci o nome lá da fogueira lá, né? Como é que é a churrasqueira lá, né? E assava, e aquela carne santa só os sumos sacerdotes podiam comer, só os sacerdotes. Era carne abençoada. O que é profanar? É quando você dava essa carne para qualquer pessoa impura comer. Então, é o que ele está falando, se você der essa para os cachorros, para os cães comer, é coisa, né, você vai trazer impureza. Somos proibidos de expressar aprovação pela prostituição das coisas sagradas. Pedro, que ouviu essa parábola, quando foi transmitida, terminou uma de suas cartas falando de algumas pessoas que, como cães, voltam ao seu próprio vômito, né? E como porcos, revolvem-se na lama. Pedro lembrou dessa passagem que Jesus contou, né? E Pedro teve um sonho, né? Uma passagem que, quando ele foi na casa de Cornélio, né, que todo mundo se converteram, o anjo falou para Cornélio, manda um soldado lá buscar Pedro. E nesse meio tempo, Pedro estava dormindo e ele sonhou, né, com um monte de animais em cima de um lençol branco, e se oferecendo para ser comido, e ele falou, não posso comer essas coisas, é proibido. Mas aí o anjo falou, não, se você consagrar ao Senhor, nada é proibido. Né? Então ali foi uma maneira de mostrar que muitas leis que existem, elas necessariamente não são, elas são necessárias em alguns lugares, em alguns momentos, mas em outros momentos, né? Então a Bíblia às vezes ela fala coisas que são
dá a impressão que é proibido absolutamente. Não pode comer carne de porco, por exemplo, né? Até hoje os judeus não comem carne de porco. A gente não tem uma... Depois, mesmo nesse sonho de Pedro, ele mostra, né, a carne de porco sendo comida lá, que era oferecida no banquete. Então fica assim, né? Eu não vou falar sobre isso, porque isso aí dá pano para manga, tem que falar bastante. Então, mas são coisas para a gente ler. Sobre os porcos, né? Na lei mosaica, os porcos são considerados imundos e impróprios para consumo humano, que ele falou de dar as pérolas aos porcos. Portanto, cães e porcos são formas distintas do mal. Olha que coisa estranha, né? Para nós não é, né? Porco é bom, né? Faz linguiça. Como que chama aquele que você gosta, não? Pancetinha. Beleza, né? Mas para o judeu não pode. Eles não comem nem a panceta, nem a linguiça de porco. Tá? Portanto, os cães e porcos simbolizam o mal. A primeira representa a ferocidade, né? Lá em Filipenses 3:2 fala assim: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Vocês percebem que muitas passagens bíblicas falam sobre cão. Então fica meio estranho para nós, porque nós estamos acostumados com os cachorrinhos dóceis, né? O nosso cachorro mais bravo aqui é o Doberman, acho que, né? Pitbull, né? Mas tem Pitbull que é uma manha, e tem Pitbull que quer matar você mesmo, né? Mas são aqueles que são criados para isso. Mas normalmente, quase 90% dos cãezinhos que tem por aí é tudo cãozinho dóceis, que vem, pula no seu colo, brinca com a gente, brinca com criança, né? Então, por isso que é duro de entender essa passagem, quando fala, as passagens que falam de cachorro, de cães, porque a gente fica imaginando isso, mas como que pode falar mal de um cão, né? Mas é aqueles cães que eu estou falando, que eles estão pegando aqueles cães, que era outro tipo de cão, né? Então, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. E o que ele está falando isso também, ele não está falando do cachorro em si, ele está comparando pessoas com os cães. Do mesmo jeito que o cão era traiçoeiro, que às vezes a coisa também é, né? A pérola é traiçoeirinha quando ela quer pegar o carcanhar de alguém, né? Mas não é sempre, é com alguns só que ela faz isso. Mas só que aqueles lá não eram com todos. Então ele ficava ali, não sei, né? Então, mas tem muitos homens que são assim. E é isso que eles estão falando. São a falsa circuncisão, porque a circuncisão ela fazia parte do judeu. Quem circuncidava? Quem era circunciso? Judeus. Né? Quem fazia a circuncisão? Só judeu. Para provar que ele era judeu. Era como se fosse um batismo hoje, digamos, entre aspas, assim, né? Então, para você saber se o cara era judeu, ele tinha que erguer a túnica, né? E mostrar a circuncisão. Era uma maneira de Deus diferenciar, fazer com que o povo judeu fosse diferenciado. Mas aqui ele fala, cuidado com o falso circunciso. Significa que tinha muita gente que fazia a circuncisão, ou se dizia, hoje não precisa nem fazer, mas quantas pessoas dentro da igreja que se diz cristão e não é? Quanta gente na sua família que se diz bonzinho, tem aparência, jeitinho de bonzinho, mas não é falso. Quanta gente que trabalha com você, que fala, que é ai meu Deus, tudo é glória a Deus, aleluia, e por trás está arrebentando a sua cabeça, não é verdade? Está cheio, são esses falsos, né? O falso circunciso, pessoas que praticam o mal. Lá em Salmo 80, 13 diz assim, javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Esses javalis eram os porcos também, né? Como as pérolas eram consideradas mais preciosas das joias, lá em 1 Timóteo 2,9 fala assim, da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras. Tá? Então, Paulo estava falando lá em 1 Timóteo, né? Que as mulheres se vistam modestamente. Mas não é assim que, né? Vocês gostam de vestir bem, né? Mas ele está falando aqui. É fácil imaginarmos o desapontamento e consequente ira dos porcos ao descobrir que o que pensavam ser comida era apenas pérola. Imagine se jogou pérola para o porco, ele põe dura, não dá para comer, não, quebra o dente, não dá para engolir, não dá. Você imaginou? Ele queria o quê? Uma bolotinha de gordura, de carne, de qualquer coisa. Então, se para você a pérola é boa, para o porco não é. É o que ele está dizendo aqui lá. Então não adianta você distribuir santidade, você pregar certas coisas, falar para quem não está nem aí.
É um negócio meio esquisito, né? Porque do mesmo jeito que Jesus fala, ide e pregai a todo mundo, né? Aí ele fala, cuidado com a santidade, não distribua a santidade à toa, não vá dando, né? Mas é um outro tipo, não é pregar, porque pregar o evangelho, eu posso chegar para qualquer pessoa, em qualquer lugar, e falar, você conhece Jesus? Posso ler uma passagem? Pega a passagem que você conhece, né? Lê, ou se puder falar de cor mesmo, pode de qualquer jeito. Hoje no celular tem a Bíblia, você pode abrir no celular, abrir um pedacinho. É mais fácil de achar do que no livro mesmo, né? No livro a negada está duro de achar, né? Ela vai lá em Atos, onde fica Atos? Meu Deus, onde que fica Atos? É no fim, no começo da Bíblia, no meio da Bíblia, onde que fica Atos? Aí no celular você põe em cima lá, né? É que nem aí no computador, né? Assim deixar, né? Então, tudo bem, não tem problema. Aí você lê o pedacinho lá, aquele versículo que você quer e tal. Pregou. Aí o cara fala, amém, cara, Deus abençoe, viu? Você vai falar o que para ele? Vai embora. Já pregou, você fez sua parte. Ide e pregai para todas as criaturas. Pregai o evangelho a todas as criaturas. Você foi lá e pregou, né? Mas quando você quer, sabe, levar santidade, você quer que a pessoa se transforme, que a pessoa modifique. É sobre isso que ele está falando. É dar pérola aos porcos. Você entende? É o que nós estamos. O governo hoje, por exemplo, libertou um cara ontem da cadeia. Ontem sábado, né? Hoje é domingo? Foi sábado, sei lá, sexta-feira de noite, acho que libertou o cara. Quando foi ontem, hoje de madrugada, ele matou um cara. O preso que foi solto, pegou uma faca, matou um turista no Rio de Janeiro. Mas como? Entende? Não adianta eu dar alguma coisa. É a mesma coisa que nós temos nas igrejas. Quantas pessoas que a gente dá cesta básica? Você quer dar instrução, você fala para ele, vem fazer o curso de teologia, eu dou de graça aqui na escola, né? Pode vir, que o cara não vem. Você quer dar santidade, mas as pessoas não querem, é a mesma coisa, dá pérola para o porco, a pérola não é boa? A pérola não é cara? Vocês não gostariam de ter um colarzão de pérola, assim, lindão? É meio fora de moda, mas ficaria chique, né, assim. Deve ser uma pérola de verdade, né? Estou falando perola, não aquelas plásticas, né? Uma pérola mesmo, você tem não tem? Não é de pérola que é seu? É falsa aquela lá? Então me enganaram, porque eu achei que era verdade aquela lá. Mas uma de pérola mesmo, né? Ela é cara, pelo menos. Pode até não ser bonito para usar hoje, ninguém usa, né? Ficou fora de moda, você vê até isso, ficou fora de moda. Mas se você quiser vender como pérola, né? Você consegue, não sei quanto custa a pérola, né? Mas é um preço bom, entende? Mas se você der para os porcos, se der para a pérola, como é que ele vai fazer? Aí morder, credo, que coisa dura, joga fora. Não tem valor. Até mesmo muitos seres humanos não sabem o que é pérola. E não sabem o valor que tem a pérola. Entende? E é essa comparação com a santidade, né? Então, o desapontamento que esses porcos teriam é mais ou menos o que essas pessoas têm, né? Para eles não faz diferença. Aprecia mais a comida do que a joia, né? São para esses que não temos o direito de entregar nossas pérolas. Nós não temos o direito de entregar a santidade, de entregar muita coisa que nós temos para pessoas que não merecem, que não dão valor. Esses que, após ouvirem a palavra, se tornam piores do que eram antes. A dupla parábola, a essa altura, proíbe a oferta das ordenanças sagradas aos não regenerados. Complicado, né? É aquilo que a gente falou, né? O cara vai para a igreja, senta e assiste o culto. Maravilha. Mas ele, sei lá, usa droga. Ou ele faz alguma coisa iníqua que não é bom. Mas ele vai na igreja, assiste o culto e tal. Beleza. Aí, como ele vem em todo culto, você convida ele para ser diácono na igreja. Só que ele continua fazendo as coisas erradas lá fora. Então, é o que está dizendo aqui. A igreja tem a responsabilidade de proteger os tesouros. O tesouro que a igreja tem é a santidade, que nós deveríamos ter. Nem todos têm, mas nós deveríamos ter. Então, proíbe a oferta das ordenanças sagradas àquelas pessoas que não estão preparadas. Olha quanta coisa que tem, né? E a gente às vezes não se dá conta de nada disso, né?
No passado, a igreja entregou seus valores sagrados aos cães e atirou suas pérolas aos porcos, quando admitiu dentro de suas fronteiras as nações pagãs para que as governassem, né? A gente deixa, às vezes, pastores. Hoje nós temos pastores dentro da igreja servindo ao diabo. Fala, mas como? Eu não vou saber falar, não tem prova, não adianta querer. Não, mas estamos falando no geral. Mas nós temos pessoas que servem ao diabo dentro da nossa igreja. Não da nossa igreja Agnes, da nossa igreja geral, né? Infelizmente, nós entregamos a nossa igreja nas mãos do inimigo. Cabe uma palavra de advertência em relação a rotularmos a todos como cães e porcos, né? E nos omitirmos o esforço de ajudá-los. Não devemos esquecer do ensino anterior sobre o julgar com severidade, né? Que foi a primeira parte que eu li, né? Mesmo pensando nos cães e porcos, não como representantes dos homens em si mesmos, mas nas paixões, ou seja, o que os torne assim, o que torna esses homens tão animalescos, né? Precisamos lidar cautelosos e sabiamente com eles, à medida que se identifiquem com essas paixões. Podemos acrescentar que precisamos nos precaver contra essa índole animalesca em nós mesmos, porque nós também podemos ter isso. De repente, nós também não vamos saber o valor da pérola, né? A pérola é santidade, tá? Nós não vamos dar valor para isso. Nós vamos preferir um bife, né? Pode acontecer de profanarmos as mais santas verdades por lidarmos com elas em espírito de irreverência ou paixão, ou até zombarmos delas. Nós podemos zombar do Espírito Santo, zombar de Jesus. Nós podemos perder a santidade a qualquer momento. Então nós temos que tomar muito cuidado para que esse instinto animalesco que Jesus está falando, que alguns homens tinham, não se abata em cima. E hoje é muitos, milhares, milhões de pessoas são assim, gente. Milhões de pessoas. Estão totalmente avesso, não estão nem aí com nada, não querem saber de nada. Continuando essa explanação, né? Onde poderemos encontrar a sabedoria e a coragem para praticar o discernimento que nos são ordenados e ensinados? Pelo seu exemplo de cães e porcos, né? As ilustrações estão cheias de contrastes. O pão e a pedra, o peixe e a cobra, né? Que fala dos filhos. O seu aparecimento a essa altura no manifesto do rei indica que no seu código de lei a oração é uma necessidade. Se for para julgarmos, agirmos e vivermos corretamente, nós temos que, antes de julgar, orar, pedir discernimento. Nós temos que ter discernimento para falar as coisas, para pensar as coisas. Jesus usou 3 termos simples, porém grandiosos, a hora de apresentar a garantia explícita de que podemos ir a Deus com fé e pedir claramente pelas coisas que estejam em harmonia com a vontade dele, né? Tudo que nós pedimos, nós temos que pensar, né? Eu quero crescer eu quero, sei lá, ter uma empresa que dá dinheiro, mas é isso a vontade de Deus. Nós comentamos isso na quinta-feira, né? Que muitas vezes Deus não dá assim, dinheiro para a gente, não aumenta a nossa renda, porque Ele sabe que nós não sabemos lidar com dinheiro, né? E Ele fala ainda, né, todas as passagens que tem sobre isso, fala, tira daquele que tem menos e dá para o que tem mais. Olha que interessante, entende? Então, às vezes você está aí, você para no tempo, né? Você pega R$100, em vez de você depositar, pôr na poupança, aplicar, comprar alguma coisa para ganhar mais e virar 200 aquele 100, você pega e enfia na gavetinha, no meio da Bíblia, né? Para que seja abençoado, e deixa lá. Deixa um ano aqueles R$100, lá quando você vai pegar ele vale 80. Entendeu? E ainda pode ser que alguém peça aquele dinheiro, você dá aquele dinheiro, ela ainda fica sem. Então nós temos que entender e fazermos as coisas, né? Pode acontecer de profanarmos as mais santas verdades por lidarmos com elas em espírito de irreverência, então, né? Continuando a explanação, nós precisamos ter coragem, então, para sairmos fora desse exemplo, né? As ilustrações, o seu aparecimento a essa altura no manifesto do rei indica que o seu código de leis e oração é uma necessidade. Então, para julgar, nós temos que orar. Jesus usou 3 termos, né? Para garantir explícito do que podemos ir a Deus com fé, pedir claramente pelas coisas que estejam em harmonia com a sua vontade. Então, pedir, buscar e bater. Tá? Bater na porta, não é bater. Por que Jesus usou essa palavra, né?
Será que repetia o conteúdo da oração de formas diferentes para prevenir a possibilidade de erro e nos incentivar a obedecer ao seu mandamento? Foi isso que Jesus quis? Pelo uso que faz desses 3 vocábulos, a necessidade crescente de orarmos, indicando graus diferentes de intensidade. Se uma criança quer conseguir algo do pai ou da mãe, qual é o seu procedimento? O que a Paola faz quando ela quer? Ela bate, até você comprar, não é? Ela insiste. Mais ou menos, né? Se a mãe está por perto, fica mais simples ainda, né? Porque o pai ainda é um pouquinho mais duro, né? A mãe é mais molinha. Nem todas, né? Algumas. Se não está por perto nem à vista, ela procura a mãe, né? E ao achar, ela pede. Se ao encontrar a mãe, essa estiver fora do alcance, num quarto, a criança bate até conseguir a sua bênção, a sua atenção. Todos aqueles que costumam apresentar seus pedidos perante o trono da graça, conhecem um pouco de cada um desses passos. Então, uma das coisas que às vezes a gente deixa de fazer é pedir. A gente quer sarar de uma doença, de uma dor, a gente não pede. Pede assim, né? Ai, Deus, cura eu, Deus, cura eu. Porque aquela coisa assim, né? Tem que insistir, tem que bater, tem que clamar, tem que chorar. E Deus vai ouvir, em tudo, em tudo. Nosso Senhor nos assegura que por 3 vezes, que se pedirmos, receberemos, se buscarmos, acharemos, e se batermos a porta, ela vai se abrir. É fácil, né? Se a gente conseguisse fazer isso. Pedimos aquilo que desejamos, procuramos aquilo que nos falta, batemos em busca daquilo que está fora do nosso alcance. Quando pedimos pão, não vamos receber pedra, como um pão grande e redondo, né? Um bolo, alguma coisa. Quando nós pedimos pão, ele vai dar pão para nós. Quando pedimos peixe, ele não vai dar uma cobra, né? Que vai ter uma picada mortal, mas ele vai dar um peixe mesmo. Devemos pedir coisas boas de acordo com a vontade de Deus. Isso é outra coisa, não adianta você pedir caviar para Deus. Deus fala assim, mas você está com fome? Mas de caviar? Você é juiz do Supremo? Então não tem que tomar caviar só para aqueles caras lá. Se os pais terrenos dão boas coisas aos filhos que reagem positivamente ao seu pedido, nosso Pai, que está no céu, não nos conferirá os dons do Espírito, que são superiores? Se a gente faz tudo para os nossos filhos, porque eles conseguem passar de ano, porque ajudar alguma coisinha, porque obedecer, porque for dormir mais cedo, a gente vai, vou dar um tanto, né? Vou dar isso para você. Você acha que Deus não vai olhar para nós e falar assim, você está fazendo as coisas direito, você está orando, você está persistindo, você está ajudando, você está conversando com as pessoas, você está mostrando sua santidade para as pessoas certas, não para os porcos e para os cães. Deus sempre nos dá o melhor, né? Nunca nos oferece pedra ou cobra, mesmo que a gente peça. Ele acaba não dando nada, né? Se for para dar, às vezes a gente pede, né? A gente pede pedra para Deus, a gente pede porcaria. Quantas vezes que nós pedimos coisas erradas? Quantas vezes? Nós estávamos falando também na quinta, né, sobre isso, que Deus, às vezes, a gente fala de, vou fazer tal coisa porque foi Deus que falou para mim, né? Será que foi Deus? Porque às vezes a gente tem uma vontade tão grande de fazer alguma coisa, que Deus acaba até permitindo que você faça, de tanto que você está enchendo o saco de Deus, mas Deus fala, não vai dar certo, filha. Vai dar problema, não é bom. Ah, mas eu quero. Chega uma hora, Deus fala, não, faça, você quer fazer, faça. Vai dar o quê? Não vai dar certo. Por isso, coloque na sua cabeça, quando você vai fazer alguma coisa, põe sempre assim, Deus, se for a tua vontade, e se for bênção para a minha vida, que funcione, que dê certo, que eu consiga lembrar disso e que as coisas fluam. Se não for para dar certo, tira da minha cabeça, que eu esqueça hoje mesmo desse assunto e que não apareça mais ninguém falando sobre isso, acabou, não vai dar certo, pronto, acabou. Né? Ah, eu queria trocar de carro, vou trocar de carro, porque eu vou trocar de carro, mas não tem dinheiro, não tem necessidade, né? Não, eu vou trocar, porque eu vou trocar. Aí coloca na mão de Deus e fala, Senhor, se for da tua vontade, que dê tudo certo, que se não for, faz com que o cara venda o carro lá, que eu perca a vontade, sei lá, alguma coisa, com certeza vai acontecer isso.
Você não vai trocar de carro se for, não for. E se for da vontade de Deus que dê certo, vai aparecer o carro na sua porta, o cara vem bater lá, viu? Você não vai querer comprar o carro? Rapaz, eu estou vendendo até mais barato. Eu faço qualquer negócio, eu estou querendo desfazer dele mesmo, porque Deus entra no negócio. Mas nós não temos, que o pastor falou no começo, nós não temos paciência para esperar a bem-aventurança. Nós não temos essa paciência. Então, aquele que pede recebe, significa que todo aquele que busca alcança. Ninguém que esteja perante o trono da graça sai dali sem que seus pedidos tenham sido atendidos. Mas só que nós temos que entender qual é o pedido, né? Porque nós pedimos coisas que são absurdas muitas vezes, que não tem necessidade, que não agrada a Deus, né? E Ele só vai nos dar coisas para nos edificar, coisas que realmente vai ser bom para nós, e Ele conhece o nosso íntimo mais do que nós. E se Ele não dá certas coisas para nós, é porque nós não vamos saber lidar com aquilo. Então, muitas vezes, né, a gente mesmo gostaria de ter mais dinheiro, de ter um monte de coisa. Pode ser que Deus fale, não adianta, se eu der mais dinheiro, vocês vão acabar com tudo, vai estragar a vida. Então vai ter que ser assim, nessa toada. Entendeu, dona Daiane? Tem que ser nessa toada. Porque se der 1 milhão na sua mão, o que você vai fazer com 1 milhão? Vai... Nem vou falar nada. Não estou brincando, mas não é assim? Se a gente tem dinheiro na mão, vai saber o que a gente pode fazer. Pode estragar a nossa vida até. Entende? Eu não sei, porque aquele negócio, né? Eu estava vendo, eu sempre estou lendo e ouvindo coisas, né? E a gente vai aprendendo com isso. Muita gente que nem vai na igreja, assim, não participa, não efetivamente, e tem muito dinheiro. Mas daí você vai ver a vida da pessoa, ou é uma desgraça mesmo, né? Tem dinheiro, só estraga a vida, e tem outros que são abençoados, mas eles têm dinheiro, mas eles ajudam um monte de instituição, sabe? Eles são donos de casa de criança, assim como é que chama lá, o orfanato, essas clínicas para idoso, eles pagam tudo, sabe? Gasta, sei lá, 300, 400, 500 mil por mês, eles dão 500 mil lá, paga tudo, e a pessoa vive numa boa lá, os velhinhos que eles acolhem, entende? Então, tem muitas pessoas que são bem ricas, têm muito dinheiro, prosperou muito, mas eles não são, eles até são cristãos, digamos assim, né? Mas não são assim, de ir na igreja, de fazer nada. Então a gente acha que eles não merecem, né? Porque nós acha que só porque nós na igreja não merecemos mais que eles. Mas eles conseguem fazer coisas. Como tem outros que têm dinheiro também, você vê quantas pessoas que ganhou muito dinheiro e se ferrou todo, né? Acabou com a vida. Então, e aí Deus, como nós somos de Deus, Ele vê isso em nós. Fala, muitos, a maioria de nós não sabemos lidar com poder e dinheiro. Então Ele tira isso, não dá isso para a gente. Porque Ele sabe que isso aí, em vez de melhorar, vai estragar. E tem gente que fala assim, mas desce assim mesmo, dá assim mesmo. Né? Mas não vale a pena. Talvez a sua oração não seja respondida no momento, ou da maneira, ou da forma que você quer. Mas elas vão ser respondidas. Paulo orou 3 vezes para que o seu espinho fosse retirado, né? Paulo tinha um espinho na carne, uma doença, ninguém sabe exatamente o que ele tinha. Aí a resposta foi a concessão da graça para ele suportar a dor. É interessante isso, né? Porque a gente fala, Senhor, me cura dessa dor. Eu tenho uma dor nas costas, eu tenho uma dor aqui, dor ali. Em vez de Ele curar, Ele dá força para você aguentar a dor. É interessante, né? E a gente tem que entender essas passagens, tem que entender que muitas vezes Deus quer que você conviva com aquela dor, porque se Ele tirar aquela dor, se Ele tirar aquele problema, você pode sair fora e perder a salvação. Então Ele mantém aquela dor, aquele problema, só que Ele dá força para você superar aquilo lá. É dor de entender, né? Mas é isso que Deus fala. Portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, fazeis a vós também, vocês também façam para eles, pois essa é a lei do profeta. Né? Tudo que você quer que façam para você, faça para os outros. Você quer que as pessoas sejam educadas com você? Seja educado com as pessoas. Você quer que as pessoas sejam generosas com você? Seja generoso com as pessoas. E assim por diante. Tudo nessa vida, né? É um retorno, né? A lei do retorno que dizem, né? É essa lei do retorno. Faça as coisas boas para os outros e as coisas boas retornarão. Não significa seja bobo dos outros. Tem gente que acha que tem que ser palhaço dos outros, né?
Dá tudo que você tem para os outros ficar tirando sarro, dando risada, você não é isso. Ih, olha lá quem chegou. Vamos orar então para a gente terminar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa nos abençoar, esteja sempre conosco, cuida de todos nós, e principalmente das nossas crianças, Pai, cuida de todas elas, que elas sejam abençoadas, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer oração pelos pedidos? Senhor, meu Deus, meu Pai, assim como foi falado na Tua palavra, Senhor, se assim da Sua vontade for, e se for bênção para a vida de cada irmão aqui representada, que o Senhor dê a bênção, dê a vitória que cada um precisa, meu Pai. O Senhor sabe da dificuldade de cada um, daquilo que cada um necessita, Pai. Então, abençoa, em nome de Jesus, dai a bênção, dai a vitória que cada um aqui almeja, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego esses pedidos em Tuas mãos, Senhor, que assim seja, em nome de Jesus, amém. Vamos terminar o nosso culto de hoje então, né? Nós estamos orando pela saúde do Mané. Eu quero também continuar orando pelo Denis e a Margarete, né? Que eles estão lá na transição de vir para Piracicaba, que Deus abençoe a vida deles, que eles consigam realizar tudo o que eles desejam, que seja da vontade do Senhor. Nós temos mais algum pedido? É só isso, né? Glória a Deus por isso, né? Também quero agradecer a Deus pela vida do meu cunhado Arnaldo, né? Ele teve como que chama? Não é AVC, aquele que para o coração, não. Esqueci o nome da doença, infarto. Teve um infarto, né? Foi internado, tudo, mas já está bom, já saiu, já está recuperando em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida dele, né? Que dê ainda muitos anos de vida para que ele aguente a minha irmã lá, porque senão ninguém aguenta, só ele mesmo. Glória a Deus. Põe a mão no seu coração, se você puder. Vamos agradecer ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Obrigado, meu Deus, por mais um dia abençoado, mais um culto, Senhor. Obrigado pelo tempo que o Senhor tirou, aquele calorão tremendo, e nos abençoou com um refrigerante, uma noite refrigerante maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, e que nos dê também essa semana, uma semana de bênçãos para nós, Senhor. Que a gente consiga realizar tudo aquilo que nós estamos precisando realizar, que seja resolvido todos os nossos problemas, nossas dificuldades, que o Senhor esteja conosco, Pai. Nas nossas soluções, nas nossas dificuldades, que o Senhor esteja conosco, Pai. Abrindo nossos olhos, enchendo o nosso coração de fé e trazendo para nós uma mensagem para que a gente possa suportar as dificuldades, Senhor, e que a gente possa agradecer em todos os momentos que nós formos mais que vencedores em Jesus. Obrigado, Senhor. Nós pedimos pela vida do Mané, que o Senhor entre na vida dele, faz um milagre, Senhor, naquela perna dele que está sangrando lá, que seja feita a Tua vontade, Pai. E nós pedimos pelo Denis e a Margarete também, que eles consigam fazer tudo o que eles estão precisando fazer. Eles têm mais um mês para resolver tudo, né? Para janeiro eles já estarem aqui conosco, em nome de Jesus. Que tudo seja conforme a Tua vontade, é que nós te pedimos e já te agradecemos. Quero pedir pelos meus irmãos também, pelos meus filhos, pelas minhas netas, Pai, que o Senhor esteja na vida de todos eles, abençoando-os poderosamente, Senhor. Agradecemos também pela operação da catarata, que o meu irmão fez há uns 15 dias atrás, agora ele operou os 2 olhos e está enxergando muito bem. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos milagres que o Senhor faz todos os dias, todos os minutos nas nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Eu quero também agradecer pelos nossos colaboradores, colocá-los nas Tuas mãos, Pai. Todas as pessoas que trabalham conosco, que o Senhor esteja na frente da vida de cada um deles, abençoe e dê saúde, Senhor, a todos eles, e que os sonhos deles, que sejam da Tua vontade, sejam realizados, Pai. Abençoa a vida do Claudinei, Senhor. Tira todo o cansaço, todo o estresse que pode estar na cabeça dele agora, alivia o coração dele, Senhor, para que ele possa se sentir melhor, Senhor, que ele se sinta abençoado, em nome de Jesus, que ele saiba o poder que ele tem pelo poder do Espírito Santo, Senhor.
que ele seja regenerado em todas as suas células, Pai, e que ele possa voltar a ter uma saúde perfeita, uma cabeça perfeita e uma vida maravilhosa, Pai. Abençoe muito a vida dele, da Daiane, Senhor, e da Paola também. Que o Senhor esteja conosco em todos os lugares, Pai. Obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Já começo a pedir desde já, Senhor, pelo nosso congresso da Igreja Agnes, que será dia 2, né, de dezembro. Que o Senhor esteja conosco, nos abençoe. Abençoe os apóstolos que virão dos Estados Unidos, Pai. Que eles estejam, que dê tudo certo, as passagens, o avião, que esteja tudo em ordem e que eles consigam chegar para nos abençoar em nome de Jesus. E também quero pedir pela formatura que faremos aqui na Fanatel em dezembro, Senhor. Eu não sei exatamente o dia, mas vai ter a formatura dos alunos aqui, tem a formatura na Peixinho também, tem uma apresentação, então dezembro vai ser um mês abençoado. E nós contamos com a Tua presença em todos os eventos que nós temos, Senhor, porque sem o Senhor não vale a pena fazer nada, Senhor. Esteja conosco, abençoe a Ana, abençoe a Daiane, Senhor, para que elas estejam à frente de tudo isso e que tudo funcione a contento. Abençoe aquelas crianças maravilhosas, Senhor, para que eles possam estar fazendo o mais bonito, o melhor que eles puderem, Senhor, para que seja feito um evento maravilhoso e que o Senhor esteja presente em todos os lugares. Obrigado, meu Deus. Agora nos leve para casa na Tua bênção, na Tua misericórdia, Senhor, e que nós possamos ter uma noite de sono abençoada no Teu nome. Obrigado, Jesus. E que o Senhor os abençoe e os guarde, e faça resplandecer o rosto sobre vocês e tenha misericórdia de todos. O Senhor levanta o rosto sobre vocês e lhes dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe e uma boa noite a todos.